Dependência emocional. Quase nunca a gente usa esse nome, mas todas nós já vimos de perto o que ele significa. Às vezes começa na infância, quando aprendemos que precisamos ser boazinha para sermos amadas. Outras vezes aparece nas amizades, quando aceitamos menos do que merecemos só para não ficarmos sozinhas. E tantas vezes explode nos relacionamentos amorosos quando confundimos amor com posse, cuidado com controle e acabamos presas em vínculos que parecem afeto, mas nos deixam cada vez menores. A verdade é que ninguém acorda um dia e escolhe viver uma relação que aprisiona. Isso vai sendo construído em silêncio, em repetições, em padrões que herdamos sem perceber. E quando vemos, já não sabemos onde começa o outro e onde terminamos nós. Hoje, você acredita? A psicóloga Marileide Ferreira nos ajuda a dar nome a essas dores, a entender por que tantas mulheres se perdem em ciclos de dependência e, principalmente, a enxergar que existe um caminho possível. Eu já vou começar falando seus predicados para que você entenda quem que é essa mulher que está do meu lado. Marileide Ferreira, eu vou ler, tá? 58 anos. Mãe da Yasmin, da Luísa, avó da Laura. E o que a Marileide é, além disso tudo? Psicóloga pós-graduada em psicanálise clínica, sexualidade e psicologia e terapia familiar. Apaixonada pela psicanálise e por gente. Uma estudiosa da teoria psicanalítica, por acreditar que o que somos e como agimos hoje são reflexos das experiências vividas na nossa infância. Mais alguma coisa? Ao longo da nossa conversa aqui, surgirão várias outras coisas, né? Pois é. Então, Marileide, primeiro, bem-vinda. Eu acredito, esse nome "Você Acredita" já não é à toa, né? Eu acredito muito que a nossa conversa vai impactar muitas mulheres, porque às vezes a pessoa nem sabe que ela tem dependência emocional, né? Hum, Então você pode ficar muito à vontade. Eu já começo com algumas perguntas hum, e sempre eu vou pontuar quando for uma pergunta em específico de alguma seguidora. Então, teve muitas perguntas que foram bem parecidas e que já estavam no script, uhum. tá? Primeira coisa, o que é dependência emocional? Existe, né, uma definição para isso? Antes de responder sua pergunta, né, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui para falar, né, para tantas mulheres. É um tema muito relevante e muito mais comum do que a gente imagina, né? Pessoas vivem essa condição de dependência emocional até mesmo sem saber que estão vivendo. Às vezes, elas só se dão conta que viviam uma dependência emocional quando elas saem daquela dependência emocional e ela ouve falar sobre, ela diz: olha, eu vivia isso, né? Quero agradecer, né, essa oportunidade, é um prazer estar aqui. A dependência emocional, ela leva a pessoa para esse lugar de solidão, E né? não indifere classe social, gênero, né? Exatamente, exatamente. E, né, respondendo aí a sua primeira pergunta, né, o que é a dependência emocional? Primeiro, né, ela não é classificada no DSM-5 como uma patologia ou como um transtorno, né? Porém, lá no DSM-5 tem, né, a personalidade dependente. Então, muito do que a pessoa que vive essa condição, vou colocar assim, porque ela pode ser mudada, ela pode ser transitória, né? Uhum, A pessoa pode conseguir superar e ressignificar isso para a vida uhum, e levar isso como um aprendizado, né? uhum, Ela muito do que ela vive está dentro das características desse transtorno, né. E a dependência emocional é basicamente a pessoa compreender que ela não consegue ser feliz sem aquele o objeto da adoração dela, né. E às vezes a gente até coloca, né, a dependência emocional ela não está só, ligada ao amor romântico, né, tem amizades também, as quais a gente se torna dependentes, a dependência, familiar, né, às vezes a gente é dependente da mãe, do pai, né, às vezes a mãe é dependente do filho, e a gente vai vendo, como essas relações, vão, firmando cada vez mais o dependente no lugar de dependência,
né, e aquele outro, né, que é o objeto de adoração dela, ele está ali, e de certa forma, é como se um atraísse o outro, sabe. Uhum. Aquela outra pessoa também pode ter um perfil manipulador, né, É isso que eu ia perguntar. ela pode fazer o uso disso para é uma retroalimentação, Sim. né, um alimenta o outro na posição que está, entende? Aí, por exemplo, quando você falou a questão de, por exemplo, ela pode ser uma vítima de um narcisista. Sim, de um narcisista, né, ou de, né, a gente às vezes vê o narcisismo, né, o narcisista em si é um transtorno de personalidade. Narcisista todos nós temos alguns traços, né, Aham, e alguns sabem fazer muito proveito disso, né. aham. Hoje a gente fala muito de relações tóxicas, né, elas estão em todas as esferas, Hum. inclusive nas de trabalho também, né. A pessoa dependente, ela busca, sabe, por uma validação, em todo o tempo, né, saber se está agradando, saber se está atingindo a expectativa que o outro tem dela, né, e como eu disse, né, a psicanálise ela olha para isso, puxando um pouco mais para trás, Não veio de né. agora, Não, né. uma coisa que brotou, não é uma erva daninha que Sim. brotou no jardim por É. acaso. Existe uma formação lá desde a primeira infância que ela vem sendo colocada neste lugar, né, e ela vai, eh, não conseguindo lidar com isso, e ela vai aprendendo formas de lidar para trazer para si aquilo que ela precisa, entende? Engraçado, que é o que muita gente chama, às vezes, de mimimi, Uhum. né. Tem uma frase que diz assim, né, que nós não devemos chamar, a dor do outro de drama. Uhum, Cada um sabe a dor que sente, né. uhum. A nossa dor, para nós ela é a maior do mundo, É. né, e se a minha dor merece consideração, a do outro também. A gente precisa sair de si e entender que nós somos, seres diferentes, subjetivos, cada um, recebe e encara a vida de formas diferentes, né. É a história do limão, né. 2 pessoas recebem cada um limão, um corta o limão com toda a sua acidez e azedume, Uhum, chupa o limão, uhum, né, o outro, de uma forma diferente, pega o limão, corta o limão, uhum. coloca numa água gelada com açúcar, né, E faz a e faz uma limonada. limonada. É. Então cada um tem uma resposta diante das circunstâncias que são apresentadas a ela, né. E falando essa questão da infância, eh, existe um elo entre a forma como nós fomos tratados na infância, né, é igual você falando, tudo Uhum. tem uma causa, em Sim, algum sim. momento da vida, mas se tratando de infância, Uhum, e aí talvez eu possa falar também, não sei, se eu entrar na área de trauma, né, uhum. aí você pode me cortar e falar: "Não, isso Sim. aqui é diferente". Mas a forma com que nós somos cuidadas ou validadas, Uhum, tem a ver com o que nós buscamos em relação à nossa vida hoje. Fala-se muito em saúde mental infantil, né, por uhum, exemplo, mas antes falava assim: "Ah, menino, você não tem idade para querer". E aí uhum. esse idade para querer não é Você não sabe de que você nada, não sabe né. de nada, eu não estou falando da criança tomar decisões, Uhum. mas não era aberta essa questão de sentimento, não era Não, validado. não, imagina. Mas antes de falar sobre isso, Hum, né, falando ainda um pouco, né, do que é, independente emocional, uhum, né, realmente o dependente emocional ele não consegue se ver pela própria ótica. Ele hum. se vê com a ótica do outro, né. E Não se aí, vê valor, ele não vê valor pra ele. ele não consegue ver valor em si, por si mesmo. Aham. Né, ele precisa, o valor dele precisa passar pela validação, pela aprovação, pelo mérito que o outro dá para ele, né. E aí a gente vai, né, lá na infância, né, eh, tinha um psicanalista, chamado John Bowlby, e ele criou a teoria do apego, Sim, né. E essa teoria do apego, só para a gente exemplificar pode aí um ficar à vontade. pouquinho, né. Aham. A primeira, né, do apego é o apego seguro. Vamos pensar aqui, né, de um bebê que é deixado lá
num ambiente sozinho. A mãe sai e o bebê fica ali de boa. Ele fica de boa, é claro, né, gente, devido às proporções, né, o bebê não vai ficar ali o dia todo Sim. de boa, com fome, com xixi, não. Ele fica ali aquele tempo, um tempo, e ele fica bem, tá bem, porque ele se sente seguro. A mamãe foi, mas a mamãe vai voltar daqui a pouquinho. Tem o apego ansioso, que é aquele bebê que não pode perder a mãe de vista. E aí a mãe saiu de cena, o bebê desespera, Uhum, né, ele precisa estar ali debaixo do olhar, por quê? Porque ele tem essa ansiedade. uhum. E tem o apego evitativo, que é o bebê que ele vai ficar ali e a mãe vai entrar e vai sair, e ele vai ficar, neutro em toda a situação. E aí, né, eu já vi outras pessoas falando sobre como se fossem 3 bebês diferentes. Eu gosto de pensar em um bebê só, Sim, que viveu as 3 as 3 fases. fases. Sabe, o bebê que vê a mãe saindo e voltando, né, a mãe vem, olha ele, depois sai, e deixa ele ali brincando sozinho, se conhecendo, se aprendendo sozinho, né. Mas aí essa mãe se distraiu com alguma coisa, exagerou no tempo. No tempo. E aí esse bebê começa a falar: "Nó, tá demorando", né, falar Uhum. não, né, pensar lá É, aham, nas as emoções, né. emoções. "Nó, tá demorando muito", e ele começa a ficar ansioso, e aí ele começa a ficar nervoso, porque eu tô sozinho, né. E aí esse bebê vai passa ainda por essa fase da ansiedade, que é um sofrimento terrível para ele, e ele vai para a fase do apego evitativo, que é: "Você não liga para mim, eu também não vou ligar". E é um mecanismo de defesa. De defesa, Não um é porque mecanismo de ele não defesa. ama. Não, Aí aqui a gente está falando de bebê para ficar um exemplo, de onde pode de nascer, onde pode nascer. Mas né. também não quer dizer que, tipo assim, é porque tem uma pergunta que eu vou te fazer aqui, não quer dizer que, tipo: "Ah, não, até onde eu sei, minha mãe era muito tranquila", não é sobre isso. A gente está dando exemplo de bebê, mas pode ser uma situação, deixa eu dar o exemplo aqui numa pergunta de uma seguidora. Sim. Aos 5 anos eu perdi minha mãe. Uhum, Com isso, minha família foi desestruturada. uhum, Eu e meus irmãos fomos separados. Com essa perda e desestruturação familiar, a pessoa, né, ela uhum, pode tornar um adulto mais vulnerável à dependência emocional, como se esse medo de reviver a perda e ser, ou seja, os filhos viver o que ela viveu, ela pode criar esse mecanismo de defesa. "Ah, eu sou dependente, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de adoecer, eu tenho medo de qualquer coisa comigo, para os meus filhos não uhum. passarem o que eu passei". Sim, olha, isso passa muito, né, eu chamo isso de polarização, né. Uhum. A gente sai de um extremo e vai para o Para o outro, né. outro, é. Essa pessoa sofreu uma perda, Sim, né, ela teve aí um sentimento de abandono, sim. né, seja proposital ou não, enfim, ela sofreu com isso, um sentimento de abandono. Ela sai desse sentimento de abandono, né, lá da infância dela, e ela vem para os filhos. E aí o que que ela pode fazer? Ela pode super proteger esses filhos, para que esses filhos não passem pela dor que ela Que ela passou. passou. E aí ela vive o mesmo sofrimento, né. Porque ela até então ela não sabe dar nome para essa superproteção, porque não é a questão de amar. Toda mãe que ama, ela quer proteger o filho, Sim, mas ela vivia sempre com esse medo. Por com exemplo, esse hoje ela é medo. avó, Sim. hoje ela é avó, então para ver, né, que isso vem, Uhum. né, vem de geração, os anos vão Vai se passando, perpetuando exatamente. Aí tem essa questão da superproteção por causa desse medo. por causa desse medo. Eu sofri, não quero que meu filho sofra, né, então eu me faltou aqui, falta, toda falta aponta para um excesso, todo excesso aponta para uma falta, né. Então esse excesso de preocupação, de cuidado, esse medo aponta para esse excesso. Se eu faltar, é como se quem faltou na vida dela lá atrás, né, aquele que faltou na vida dela lá atrás, que era o Uhum. pai, né, O se não me pai, engano, o o pai, pai. A mãe faleceu. a mãe também faltou, Faltou, então ela é. perdeu os 2. Isso. Olha ela lá na frente, a falta que ela teve aqui, se refletindo Refletindo lá. aqui. E aí ela fala, "Me faltou tudo, meu pai e minha Minha mãe. mãe, é. Eu sou tudo,
na vida dos meus filhos. Sim, Ela se coloca aqui. sim. Se eu faltar, eles vão viver a mesma coisa que E vai eu perpetuando. vivi. Então, essa polarização também é muito perigosa, né? O que a gente precisa é, tive essa falta aqui, mas vamos vir aqui para um ponto central, Que para um não vai equilíbrio, voltar. né? Não vai voltar. O que passou, passou, o passado não pode ser mudado, né? Quem dera se pudesse, Um né? pedido de perdão, por exemplo, do pai, né, vamos colocar assim, não significa que ela vá conseguir sem terapia, vou usar o termo sem terapia, ela perdoou, ela tem essa consciência, Uhum. mas sem ajuda emocional, ela não vai conseguir ir além desta linha, por conta de todo esse histórico. Tipo, eu amo o meu pai, Sim. mas eu não consigo passar dessa linha aqui porque isso me machucou lá atrás. Olha, tem uma historinha, né, que eu conheço há muitos anos. História da relação de um homem com um cão. Esse homem, toda vez que saía, o cachorro acompanhava ele. Uhum, E aí ele dava um chute no cachorro, machucava o cachorro, para o cachorro voltar para trás. uhum, E isso foi acontecendo durante muitas vezes, muitas uhum. vezes, muitas vezes. E aí, sempre que o cão ia perto desse homem, esse homem machucava ele. Com o tempo, o cão continuou acompanhando ele, mas à distância. A distância de segurança, Sim. a distância de proteção. Talvez essa pessoa consiga romper com essa distância, consiga zerar isso. Talvez não. Talvez ela consiga continuar amando, se relacionando com essa pessoa, com essa determinada É distância um de mecanismo de segurança, defesa. mecanismo de defesa. E que não está errado. Se é que a gente É, pode, né, falar de é, certo e errado, né. exatamente, era sobre isso que eu ia dizer, né. É, Nós não vamos falar sobre certo e errado, errado, é. justamente por causa da subjetividade de cada um. É, a dor dela, para ela é desse tamanho, para mim é desse tamanho, entendo. E ela, mais do que ninguém, precisa respeitar a própria dor, A própria dor. né. É, Se ela acha que é até ali que ela dá conta de ir, e tá tudo tá bem, tudo bem, entendi. né. Tem uma pergunta aqui: por que transferimos os traumas não resolvidos na infância, principalmente com pai e mãe, aí essa é outra Uhum. seguidora, para resolver em outros relacionamentos? Por que que o nosso cérebro busca inconscientemente esses padrões? Às vezes ela busca num homem, não só o marido, mas um pai. É, essa na verdade, né, é o nosso inconsciente trazendo, né. Eu Uhum, não tive quem cuidou de mim lá, quem me uhum, deu segurança, quem me deu proteção. Eu tenho uma nova chance de uhum, reconstruir essa história mal feita aqui atrás, essa história que não deu certo, eu quero reconstruí-la, aqui, né, com uma outra pessoa. Normalmente não dá muito certo, porque o que a gente precisa é pegar o que passou, compreender todas as esferas, ressignificar esses eventos. Eu gosto de falar de digerir isso uhum, e dizer: ok, o passado passou, não tem como mudar, o que, uhum. que eu posso fazer com isso? Mas jamais a figura do pai pode ser transferida para do marido, um amigo, um chefe, ou sei lá quem mais da família, né? Pai é pai, marido é Eu marido. não consigo disfarçar, eu vou fazendo cara de boca, porque eu vou me colocar na roda, vou me Claro. colocar na roda. Eu tenho o hábito de diminuir muito, Uhum, diga-se de passagem, de falar assim com meu marido. É igual meu pai, graças a Deus, é uma fase superada, o que eu vou falar uhum, agora, mas eu tinha uma percepção do meu marido, enquanto namorado, noivo, que era a pessoa que jamais iria me decepcionar. Afinal de contas, ele me ama diferente de outros relacionamentos, porque eu já vivi dependência emocional em todas as esferas que vocês possam imaginar. Quando eu me decepcionei com ele, eu falei: "Eu não acredito", ao ponto de falar com ele, o único ser que não havia me decepcionado era minha cachorra. Olha para você ver. Então tudo que ele fazia, às vezes eu pego falando isso, é igual meu pai, e já gerou discussão, eu falei: "Deixa eu te falar, eu não sou o uhum, seu pai". Aí, esse "eu não sou seu pai" vale para várias esferas, porque às vezes a gente quer um colo que não teve do pai. hum, Eu nunca vivi essa questão em relação às amizades, mas eu também sou o tipo de pessoa, e já estou trabalhando isso em terapia, que eu adorava falar assim: "Eu amo feedback, amo". Quando eu entro numa empresa, eu adoro feedback, mas eu descobri em terapia que não é que eu adoro feedback, eu adoro a validação. validação. Então, essa minha dependência, eu
tenho aprendido que eu dei o nome de feedback, mas é a validação do É a outro. aprovação, né, é o mérito que o outro está te dando, né. E, olha, Aline, muitas pessoas buscam um parceiro, né, idealizam, Uhum. no parceiro, essa pessoa que vai curar todos os seus traumas, eh, passados, né. Quantas vezes a gente vê, né, pessoas que dizem assim: "Ah, eu vou me casar, minha mãe e meu pai não tiveram um casamento muito feliz, mas comigo vai ser Vai ser diferente. diferente. Eu não vou ser igual a minha mãe, Ah, meu pai era alcoólatra". Alcoolista, né, hoje não se fala alcoolista. mais É, alcoólatra, desculpa. Mas, o meu marido bebe, mas comigo vai ser diferente, ele vai diferente. mudar, ele vai melhorar. Isso impede que a pessoa veja quem realmente está diante dela, o real, né. Nós vivemos muito, né, a psicanálise trabalha muito a questão da fantasia, do imaginário, né. A gente não tem noção que a gente está fantasiando. A gente tem Exatamente. uma visão, eu pelo menos falo por mim, uma visão totalmente distorcida de imaginação, Então o que que o fantasia. dependente emocional faz a respeito do parceiro, né. Aham. Ele pega esse parceiro, coloca esse parceiro num pedestal, imagina se ele vai me decepcionar. É, O príncipe, é, imagina se ele vai me decepcionar. E isso, aí um dia ela descobre que o príncipe é um ser ser humano, humano. né, Eu ouvi isso dele. é um ser humano, passível de erros, passível de enganos, passível de escolhas erradas, né, passível de dizer assim: "Errei, fiz isso errado de forma consciente, de forma que eu optei por isso, eu quis fazer E isso foi um naquela pedestal hora, que ele não pediu para ele estar, não pediu para em estar nenhum lá", momento ele te fez essa né. proposta. Mas o dependente emocional, ele sempre coloca essa pessoa nesse lugar, né. Isso também, desculpa, Não, pode. também entra na esfera das amizades. O Uhum. dependente emocional, quando ele conhece uma pessoa, um amigo, uma amiga, nossa, aquela pessoa é a mais incrível, Incrível. maravilhosa e perfeita do mundo, até a página 2, porque ele vai convivendo e as idealizações daquele amigo perfeito, daquela pessoa incrível, maravilhosa, vai caindo por terra e a humanidade daquela pessoa vai aparecendo, mas ele não dá conta de lidar com a humanidade, E aí você né. sofre, porque você entregou 10x e a pessoa você nunca enxergou que a pessoa só consegue te entregar 2x, e que esse 2x para ela é como se fosse para ela esses 10x, e aí você se decepciona. Mas aí você está entendendo que o problema não está na pessoa, É, está no no dependente, dependente. porque o dependente, ele só está entregando 10x, que para ele é uma moeda de troca. Troca. Eu quero você como meu nossa, você é uma pessoa maravilhosa. Eu quero você como minha amiga, então eu vou me anular, eu vou me silenciar quando a minha opinião não for a mesma sua, eu me silencio. Quando o meu gosto não for o mesmo seu, eu me silencio. Eu vou abrir mão das minhas preferências, porque, eu quero tanto que você esteja do meu lado, que eu preciso me diminuir para caber na sua vida. A dependência emocional, ela vem sempre acompanhada de um parceiro abusivo, aí parceiro não estou falando só em relação, né, conjugal, etc e tal, não. Ou pode existir com vínculos que não necessariamente têm violência. Nem sempre, tem esse abusador aí, né, Uhum, seja na esfera amorosa ou de qualquer tipo de relação, né, uhum, de trabalho, de amizade. uhum. Nós estamos falando aqui do Do dependente emocional, dependente, o protagonista aqui né. é ele, é. Como eu disse, pode acontecer, né, de ter um parceiro ou um amigo ou um chefe que retroalimenta isso, né, Uhum, o encontro, vamos colocar assim, né, o encontro do dependente emocional com o narcisista. uhum. É super, super Química perfeita. retroalimenta. Aham, Nossa, é. né, e não, tanto é que essa pessoa, né, que se relaciona com o dependente emocional, muitas vezes ela não dá conta de continuar na relação. Mas e quando é relação de pai e filho?
pais e filhos, Uhum, porque eu acredito muito que existe aquela relação da gente querer se idealizar no filho. Não tenho coragem de andar de bicicleta porque eu sou gorda, ou porque eu tenho qualquer tipo de deficiência, uhum, ou porque eu tenho busto grande e eu não tenho coragem de usar camiseta. Aí eu quero que minha filha use camiseta. uhum, Eu quero que a minha filha faça tudo aquilo que eu uhum. não me permito usar ou fazer. É, nós vamos tratar, né, vamos dizer aí, né, essa mãe controladora, né, essa Hã. mãe que projeta no filho aquilo que ela não foi, E aí, né. ela pode ser uma porta de entrada para essa dependência, porque geralmente fala assim: "A Aline mudou, a Aline agora deu para". Por exemplo, quando eu casei. Uhum, A primeira discussão que eu tive com a minha mãe depois que eu casei, eu simplesmente falei assim: "Mãe, benção", levantei e fui para minha casa. uhum. A frase que a minha mãe falou para meu pai: "Tá vendo, Paulino? A Aline casou, soltou as asinhas". Não, mas não é que eu soltei as asinhas, para mim doeu demais. Mas para que eu vou continuar discutindo se eu tinha para onde ir? Sim, sim, Mas né, quando você não tem para onde ir, você tem que ficar, você tem né. que ficar. Mas, essas mães que projetam muito nos filhos, podem desenvolver nos filhos essa dependência emocional? Sim. Não é nem por querer, né? A maioria das vezes. Não é por querer, né, nós não estamos falando coisas da ordem do consciente, né, gente. Tem muita coisa da ordem do inconsciente, né. E aí ela quer, como você disse, né: "Ah, eu tenho seio grande, eu não uso camiseta, minha filha vai andar de camisetinha de cropped", Sim. né. E aí a filha, né, para agradar essa mãe que está projetando tanta coisa nela, vai lá e faz. Até, né, até elogios pode ser muito, maléfico, né. Eu me lembro que a minha filha mais velha, eu falava para ela, assim, da admiração que eu tinha pela inteligência, pela força de vontade que ela tinha, ela era Uhum. muito esforçada. E um dia, eu me peguei pensando que a minha admiração por ela poderia ser um peso para ela. Porque sustentar esse lugar de ser admirada também não é fácil, Não é. né. Isso também pode desenvolver uma dependência. Nossa, eu não posso baixar o nível, sabe. Por isso é importante, né, o filho tirou uma nota boa na escola, nossa, meu filho, muito bom, bacana demais. E o filho tirou uma nota ruim, meu filho, ok, né, a gente falha, a gente não acerta sempre, podemos melhorar. Sabe? É a linha, é o que eu falei da polarização. Precisamos manter um equilíbrio, né? Nem soltar fogos demais e nem dramatizar demais. Tratar com equilíbrio uma situação positiva e uma situação negativa, para que isso não seja um peso grande demais para aquela pessoa carregar, né. As expectativas que o outro coloca sobre nós é muito grande, sendo muito grande, pode ser um peso muito grande para a gente sustentar para o resto da vida. Aline, eu tenho um irmão. E falando de nota, a minha mãe era assim, vamos supor, prova vale 10, né. Você viu que o Vinícius tirou 7,5? Nossa, Vinícius tirou 7,5, Vinícius é meu irmão mais novo. Uhum, Aí eu tirava 7,6, você não fez mais que a sua obrigação. Isso para mim já está resolvido, viu, uhum, gente? Viva a terapia. Isso eu acredito que pode ter desencadeado também essa questão de: "Ah, eu sou", frase linda, "eu me cobro muito, sou muito perfeccionista". Tem alguma coisa lá atrás, porque eu falo assim, estava conversando com minha psicóloga essa semana, falando o seguinte: "Se você, Aline, fala alguma coisa para mim, você é feia". Ah, às vezes pode doer assim um pouquinho, mas se a mãe da gente fala, ou aquela pessoa que a gente, né, que a gente é feia, acabou o nosso mundo. O mundo inteiro fala que você é linda, não, mas ela falou que eu sou feia. Enfim, e aí eu volto a dizer, eu estou falando do dependente, uhum, né, uhum. enfim. E aí pensando, né, um pouco na dependência emocional, tem muitas mães que fazem os filhos reféns. Eu
né, atendo lá no meu consultório, tenho meus pacientes, e um dos gran uma das, coisas que são muito recorrentes, são de filhos que se sentem em dívida com os pais, com a criação que teve, né. "Ah, minha mãe passou muita dificuldade para me criar, então eu devo fazer tudo, né, pela minha mãe, ou pelo meu pai, ou pelo", né, enfim. Falando essa semana, né, aqui a gente pode, contar o milagre sem contar o santo, São. uma paciente dizendo sobre o peso, né, de que tem sido a vida dela ultimamente, que ela está se sentindo muito sobrecarregada, né, ela é casada, então ela tem a casa dela para cuidar, ela trabalha, então ela tem o trabalho dela também para honrar, e ela tem a mãe, né, que é sozinha, ela é filha única, um peso ainda mais, né, e a mãe, tem tido muitas questões de saúde e tudo mais, e ela se vê às voltas com essa mãe e às voltas com a vida do trabalho, a vida do lar dela, o marido, né, e os planos que ela vem fazendo, né, em relação ao casamento, e ela está, visivelmente exausta, exaurida. E eu disse assim: "Por que que você tem que acompanhar a sua mãe, em todos os acompanhamentos médicos que Médicos. ela faz? Por que que você tem que levar ela na acupuntura? Por que que você tem que levar ela na Diz fisioterapia?" que a mãe é totalmente apta mentalmente, Sim, assim, né. mentalmente sim. A mãe está com, algumas, debilidades físicas, mas que não a impedem, né, Uhum, dificultam, mas não impedem. E aí ela, dizendo que e aí ela precisa levar a mãe para consulta, para tomar uma determinada medicação que ela toma de tempos em tempos, uhum. e aí ela vai na casa da mãe dela para organizar as plantas da mãe, porque a mãe não dá conta de pegar o peso, e aí organizar um guarda-roupa. E aí eu fiquei olhando para ela e ela falou: "Eu estou tendo lapsos de memória, eu estou esquecendo coisas, assim, simplesmente apaga da minha cabeça". Eu falei: Uhum. "Claro, o HD está cheio demais, né, Tá está cheio. muito cheio, não tem quem dê conta". Por que que você tem que estar em todos esses eventos? "Ah, eu me sinto mal se eu não for". Por quê? Uhum. Você se sente em dívida, com a sua mãe por ela ter trazido você ao mundo, te criado, dedicado a você o tempo que ela dedicou? É, me sinto. Só uma coisa nós precisamos pontuar. Ok, você considerar, amar, cuidar da sua mãe, mas, você não pediu para vir ao mundo. Então não existe dívida, Não né. existe dívida. Sua mãe te trouxe ao mundo, foi uma responsabilidade dela te manter viva, né, te manter saudável, te dar educação. Essa é a obrigação dos pais. Você pode corresponder a toda a dedicação da sua mãe? Sim, dentro das suas limitações. Você precisa respeitar os seus limites. O que que você pode fazer para continuar dando essa assistência para sua mãe sem se sobrecarregar tanto? Você pode terceirizar algumas coisas. A organização da casa da sua mãe. É. Você pode arrumar alguém. Você não vai lá fisicamente, mas você vai lá contribuir, você vai pagar para fazer, né, você tem que levar a sua mãe em determinado lugar, ao invés de você sair do trabalho, buscar a sua mãe em casa, levar a sua mãe, enfim, mande um Uber buscar, levar e depois trazer de volta para casa. Porque ela ainda me trouxe o relato que ela se ocupa tanto com a mãe, que ela não tem prazer de visitar a mãe, sentar para tomar um café. Ela faz todas as suas atividades ali, né, para trazer um bem-estar para a mãe, e ela quer ir para casa. É óbvio que ela quer. É trabalho. É trabalho, virou uma obrigação, deixou de ser um prazer, né. E isso é também uma dependência emocional. E que às vezes o objeto de adoração nem sempre pediu para estar naquele posto, Uhum. mas também para ele é conveniente Sim, estar naquele sim. posto, né. E algumas pediram Algumas e pediram. fazem questão de manter, mas, né, não precisamos, vamos voltar na retroalimentação. Sim. Né, o dependente emocional com uma pessoa controladora ali, nem vou intitular como narcisista, mas uma mãe ou um parceiro ou uma amiga, sei lá, controladora, alguém pode fazer um movimento de sair dessa posição. E como estamos falando, né, do dependente emocional, o dependente emocional pode começar a trabalhar em si,
né, essa autovalorização, esse autorrespeito, esse autocuidado, ele precisa começar a se ver e ver todos os malefícios que ele pode ter, em continuar nessa posição e fazer um movimento de retirada. Essa pergunta que eu ia fazer agora, que é de uma seguidora, eu vou deixar ela bem no final, porque eu acho que tem a ver sobre essa recuperação da própria Uhum, identidade, enfim. Existe um padrão, geracional, que é isso que você está falando, essa uhum. polarização, né. Muitas de nós repetimos o que a gente vê em casa sem mesmo perceber. Na prática clínica, o que que mais dói em uma mulher? Fala para a mulher, a gente vai para todo mundo. O que que mais dói um ser humano quando ela percebe que vive um ciclo de dependência? É muito difícil um paciente reconhecer que ele tem essa dependência, porque talvez ele pense que está pecando contra o adorado, no caso dessa aí com a mãe, por exemplo. Não, eu acho que não é difícil ele perceber não, ele sabe. Ele não sabe como sair. Ele não se julga capaz de viver sem, é como se para ele existir, ele precisasse estar nessa condição, né. Então, sabe, as consequências desse relacionamento, de dependência, elas são muito danosas, muito mais do que a gente imagina. E o que que rouba da gente, assim? Quais são as consequências, né? Identidade, autoestima, sei lá. Identidade, você deu a resposta. Identidade, autoestima, a segurança, a autoconfiança, o valor próprio. A pessoa não vê em si, é como eu disse anteriormente, né, ela só consegue se ver pela ótica do outro. Ela precisa mudar essa lente, tirar a lente do outro e trazer a lente para ela. Tá, quem eu sou? Quais são as minhas qualidades? O que eu tenho de bom? O que eu sou capaz de fazer? E ela vai trabalhar isso em terapia, obviamente, né. Ela vai trabalhar isso em terapia, porque muitas vezes sozinha a mulher não tem forças para isso. Existem mulheres que estão dentro de relacionamentos nos quais elas são humilhadas, elas são xingadas, elas são Literalmente, né? literalmente sofrem violências horríveis, danosas para a saúde mental dela, e ela está ali como se ela estivesse num encantamento, porque elas não sabem viver fora dali, é como se elas não existissem fora daquela relação. E às vezes a cabeça dela, Isso, aí claro, né, só um instante, quando ela está numa relação com alguém que tira proveito sim. dessa pessoa que é tão dependente. Existe uma diferença da pessoa que é controladora e narcisista? E como que eu faço para eu poder identificar que eu estou que o meu adorado é narcisista ou é Uhum. controlador? Ou como que eu faço para te ajudar a enxergar que você está sob o domínio. Vamos dividir aqui, né, só para a gente entender as coisas. Hum. Primeiro, narcisista, em alguma proporção, todos nós somos. Existe uma linha que ultrapassa, e aí isso se torna um transtorno de personalidade narcisista. Isso já é um transtorno. Está lá no DSM-5, né? E o controlador é uma pessoa que faz uso disso, gosta de ter tudo sob controle, até precisa de terapia também para entender porque que tem que controlar tudo, né? Nem todo controlador é narcisista, mas todo narcisista é controlador. Tem cura? Para o transtorno de personalidade narcisista, não. Mas é trabalhado. Nós não vamos falar de cura, né? Porque não é uma doença, é trabalhado, É, eu estou né? usando termos que eu não sei, tá? Mas, olha, uma coisa difícil é trazer um narcisista, Reconhecer, uma pessoa que tem o transtorno, né? se enxergar naquele transtorno, Querer mudança. porque para ele é Para conveniente. ele é conveniente, né, ele domina. O que que o Né. narcisista faz? Ele necessariamente bate? Não, Mas ele pode não, simplesmente te ele depreciar? pode ser um gentleman. Ele vem Mulher também. e ele te dá também, e ele vem e ele te dá a sua carência. Ela pode a pessoa, por exemplo, porque eu já ouvi falar que o narcisista ele gosta de te depreciar e mostrar que, tipo, "Você tá vendo?" Depois fazer você sentir culpa. E aí, quando ele, né, nesse primeiro momento,
ele vem, ele é um sedutor, né, ele te seduz, ele te traz para ele, ali ele vai fazer uso do domínio que ele tem sobre você. Ora te exaltando, ora te diminuindo. Com as coisas mais bestas. Mais bestas. O narcisista ele se acha superior, né, então pode ser que sim, ele se acha mais inteligente, mais esperto, mais perspicaz, né, ele sempre coloca o outro, O outro é o eh, trouxa. o outro é o pato da vez, sabe, o patinho da vez. E se por fim o relacionamento termina, o narcisista procura alguém com o perfil do anterior? Sempre, o narcisista sempre vai procurar alguém, que ele consiga exercer esse mesmo domínio. É o palco, né, o narcisista ele quer o palco. Ele é Chocante. ele é o protagonista, todo o resto é coadjuvante. Ele É, pode amar? exato. Assim, eu tô perguntando Duvido, ele é, ama a si mesmo, pode amar a si mesmo. si mesmo. É, ele se ama, né, não é à toa, né, que esse nome aí, né, o narcisismo vem lá, né, da história de Narciso, que Narciso. se apaixonou por si mesmo quando viu a sua figura espelhada no É lago, né. psicopata? Não, não é Eu tô psicopata. entrando em outras esferas. Tá. Mas é mas é porque aí, tá vendo? Vai puxando minha rédea É. aí. E aí como que eu faço, Marileide, pra alertar alguém? Porque às vezes ela não tá se enxergando nessa Uhum. condição, tem como? Eu acho que esse serviço que o seu podcast presta, já é uma forma de alerta, né. Tenho Hum, certeza que muitas mulheres se viram em algum momento momento. aqui. Então eu acho que já é um bom começo. O maior serviço, né, que um jornalista como você pode prestar à sociedade, é exatamente trazer os temas, que possam ser relevantes, né, seja para a saúde mental ou para qualquer outra Qualquer outra esfera. esfera. Então, sim, pessoalmente, às vezes é complicado, mas se você tem um nível de amizade, pode sim dizer: "Olha, amiga, estou te achando muito isolada, como você Uhum. está?", né. Não é remédio que cura, né, mas eu tô falando cura do popular, Sim. não é remédio que trata, é Não, terapia. terapia junto, vamos dizer, né, às vezes a gente acha que a terapia é um milagre, né, É, mas a terapia ela trabalha em conjunto. Nada o psicólogo ou psiquiatra ou terapeuta, seja qual nome a gente possa dar, nada ele consegue fazer sozinho, sozinho. né, na verdade é um trabalho em conjunto com o paciente ou o cliente, seja também Porque qual tem muita gente que tem resistência à terapia sim, sim, e acredita que vocês, profissionais, né, que trabalham na mente, vão chegar com respostas pra gente e não é sim. sobre isso, Não né. é sobre isso. O que a gente vai tentar, né, pensar junto, achar formas possíveis, né. O objetivo não é destruir o que está pronto, né, porque muitas mulheres vêm, numa dependência emocional dentro de um casamento, o objetivo não é destruir casamento, Uhum, não é destruir amizades, mas é trazer essa pessoa para um reposicionamento. É como se fosse um recalcular de rota, uhum. sabe. E ir dando a essa pessoa recursos para que ela vá se fortalecendo, para que ela vá desenvolvendo, né, essa autoestima, ela vá vendo em si mesma as suas qualidades, ela vá vendo em si mesma as suas competências, as suas capacidades, que ela consiga realmente, como eu disse, virar essa lente, tirar a lente do outro e trazer essa lente para si. Levá-la a compreender que ela consegue viver sem o outro, ela não consegue viver sem si Sim, mesma, isso mesmo. né. Nós, morremos quando a gente se perde. Quando a gente se perde de si mesmo, nós morremos. Nós deixamos de existir. Não é apenas quando a gente dá essa sepultura, né. Nossa, que pesado, que forte. Marilene, vou te fazer uma última pergunta e vou abrir para você fazer suas Uhum. considerações, se de repente eu deixei de perguntar alguma coisa. Como impor limites? Como pessoas empáticas demais podem falar não sem doer? Impor limites, né, é a gente aprender a
se fazer algumas perguntas. Eu quero fazer isso ou eu penso que eu preciso fazer isso? Eu quero fazer, eu quero te beneficiar, porque eu quero te fazer esse bem, ou eu acho que eu preciso fazer isso para continuar tendo na sua vida o lugar que eu estou ocupando, né? Eu sempre disse assim, né, que é muito perigoso, nós sermos úteis, porque às vezes nós somos muito mais usados do que amados. Às vezes o útil não tem valor, né. É. E aí, e essa nossa busca, sabe, por aceitação e por amor, ela nos torna muito vulneráveis. Então a gente precisa trabalhar um pouco, né, essa carência, né, nós precisamos, ser menos carentes, ser menos emocionados, né, entender que, não é que eu não preciso do outro, mas eu consigo muita coisa sozinha, né, eu consigo me sustentar em todas as esferas, eu consigo me manter, né. Isso não é para a gente desconsiderar o outro, mas é para a gente não se desconsiderar nas relações. Nós precisamos nos considerar nas relações, né. Quero até trazer uma fala Uhum, que é bíblica, né. uhum. Jesus, quando ele estava ensinando aos seus discípulos sobre o amor, ele disse assim: "Ama o teu próximo como a ti mesmo". E as pessoas têm achado que, "Nossa, eu preciso amar o meu próximo". Tá, tem, mas qual é o modelo que você vai usar para você replicar no seu amor com o outro? É o amor que você tem por você. É como você se respeita, que você vai respeitar o outro. É como você se considera, que você vai considerar o outro. É como você se valoriza, que você vai valorizar o outro. Então, o modelo de amor é como eu me amo. Sim. A partir de como eu me amo, eu sou capaz de ter um amor saudável, um amor equilibrado para com o outro. Aline, quer fazer alguma pergunta? Quando ela para que a gente vem aqui, olha, você quer fazer mais alguma consideração? Minha última consideração é Pode falar que olhando se para você, né, se sente, numa dessas relações em que você se sente dependente do outro, que você se sente, que você não se sente inteira sem o outro, eu quero te dizer que esse é o primeiro sinal de que você precisa realmente dar um pouco de atenção para a sua saúde mental e emocional, né, procure ajuda. Se você não tem condição financeira, né, para fazer uma terapia, eu sei que a nossa área ainda é uma área muito elitizada, né, mas talvez você tenha alguma amiga, talvez tem, alguém na sua paróquia, na sua igreja, na sua comunidade, com quem você possa dividir, né. Existem também muitos profissionais, né, que atendem com valor social, existem profissionais que atendem pro bono, mas procure ajuda, né, não é vergonhoso pedir ajuda, ninguém vai fazer nada que você não queira que seja feito, ninguém vai denunciar, nada disso. A ajuda começa por você, em te ouvir, em te fortalecer, para te ajudar a virar essa lente que eu tanto falei aqui, né, para você, para que você se veja, né. Não fique sozinha, quando estamos sozinhas somos muito vulneráveis, e a gente, precisa pedir ajuda quando necessário. Tá? Quero agradecer, né, Aline, por esse momento aqui, muito gostoso, ai, que muito bom que você gostou. proveitoso. Espero que tenha sido bom para todos. Não, foi excelente. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp assim: "Eu tenho dependência emocional, mas eu não tenho tempo para tratar minha dependência emocional, porque eu tenho muitos problemas". E aí, eu entro com a frase que a dependência emocional não é amor, é a ausência de si mesma, Uhum. né. Então, muito obrigada. Eu tinha certeza que seria, assim, extremamente proveitosa a participação. E da mesma forma, faço das palavras da Marileide as minhas. Se de repente você não se enxerga neste lugar,
certamente você conhece alguém que passa por isso. Então, a melhor forma que você tem para ajudar hoje é compartilhando esse episódio, né? Às vezes a gente não precisa Sim, falar nada, a mensagem chega, né? Então, se você gostou desse episódio, você comenta aqui, curte, compartilha. Vou deixar aqui no campo de anotação também o contato da Marileide, caso você se enxergue neste lugar. Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque não adianta nada. Meu marido fala uma frase que é verdade: se um avião entra em pane, se você não se equipar primeiro, você não consegue salvar quem está do seu lado, uhum. né? Então, muito obrigada. Aline, quer falar alguma coisa? Não, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e não se esqueça, você vale muito mais do que você imagina. Um beijo. Beijo.